Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. É um assunto do dia, um convidado aqui no estúdio e um jornalista com a gente direto da redação do Diário Catarinense. O senador catarinense Luiz Henrique da Silveira conseguiu aprovar na comissão mista do Congresso, semana passada, o texto da medida provisória que determina mudanças no Código Florestal Brasileiro. É mais uma etapa de um projeto polêmico que vem sendo discutido desde o ano passado, foi aprovado com uma redação na Câmara dos Deputados, antes no Senado, teve artigos vetados e modificados pela presidenta Dilma Rousseff, acaba de passar na comissão mista com alterações, volta para a Câmara de Deputados em agosto. No meio desse vai e vem, muita divergência sobre o conteúdo do texto, entre políticos, agricultores, ambientalistas e movimentos sociais, com apoio de artistas que criaram até o slogan Veta Dilma. Hoje no programa a gente vai falar sobre o que está em discussão em Brasília e sobre o Código de Meio Ambiente de Santa Catarina, que serviu de modelo para a proposta do novo Código Florestal Brasileiro. Fique com a gente, Conexão TV Com no ar. O novo Código Florestal Brasileiro é o assunto do Conexão TV Com de hoje. E nós temos aqui no estúdio conosco o advogado, especialista em meio ambiente, Guilherme Dalla Costa. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. A proposta desse novo Código Florestal Brasileiro, ela envolve que discussões fundamentais? Boa noite, Larissa. Boa noite aos telespectadores. O Código Florestal entrou em vigor agora, dia 25 de maio, e entrou em vigor com uma série de polêmicas. Esse texto, ele praticamente tramitou dentro da Câmara dos Deputados e Senado durante mais de 10 anos. Ele não começou o ano passado, em 2010, em 2011. Esse já é uma tentativa de modificação do anterior Código Florestal, da Lei 4771, que era de 65, e isso começou em 99, com um deputado que propôs uma mudança, e nessa caminhada houveram vários projetos de lei que começaram a discutir a matéria florestal no Brasil. Então, nesse meio tempo, nessa caminhada, houve mudanças no Brasil, o setor do agronegócio se expandiu, nós começamos a ter uma visibilidade em termos de produção dentro do mercado mundial do agronegócio, e isso começou também a ter uma participação e uma influência dentro dos projetos de lei que transformaram o Código Florestal. O que nasce nesse código agora, que não podemos dizer assim que é um código, até porque o preâmbulo dele não fala mais em instituir-se um código florestal, e sim dispõe sobre a proteção da vegetação nativa no território brasileiro. O que traz à tona é realmente a recomposição das áreas que foram degradadas e a forma como elas devem ser recompostas a partir de agora. Não é nada diferente do que existia na lei anterior, porque a lei anterior já mantinha essa proteção. O que acontece é que não houve uma efetiva fiscalização e um comando legal para essa recomposição das áreas que foram degradadas. A questão da metragem na faixa ciliar de cursos d'água, isso não houve mudanças, as metragens continuam sendo as mesmas. O que o Código tenta trazer agora é uma nova concepção de dar condições ao setor rural, que ele é bastante voltado ao setor do agronegócio. Para o pequeno produtor rural, ele tem uma visão de congregar o produtor rural na propriedade e trazer a possibilidade de que ele possa recuperar essas áreas sem ser punido. Então, essa visão que o Código Florestal trouxe, embora tenham havido várias críticas, que o Código estava abrandando, que o Código estava incentivando o desmatamento, o que se espera com essa lei nova é de que ele seja realmente um fomentador e venha acontecer a proposta que ele está trazendo. O Código está em vigor, o que está em discussão agora é a medida provisória que mexe em alguns artigos cruciais, polêmicos, fundamentais desse código, é isso? O Código Florestal, ele foi aprovado e editado no dia 25 de maio.
A presidente Dilma vetou alguns artigos, uma série de artigos dentro do Código. Foram 14 artigos vetados e 32 modificações. Dentro desses vetos, então, para que o Código pudesse ser aplicado, ela expediu uma medida provisória, né, publicando essa medida, que agora precisa ser votada pelo Congresso Nacional para que o Código possa ter validade e ainda continuar com que esses artigos sejam eficazes e venham ter vigência. E tem prazo até outubro para que essa medida provisória 8 de outubro, seja agora votada. suspende o prazo dentro do recesso do Congresso, então temos aí mais alguns meses para tramitar essa medida provisória. Ok, agora então eu vou abrir a minha conexão com o Diário Catarinense. Hoje temos conosco a Estela Benetti, colunista de Economia. Seja bem-vinda, Estela. O senador e ex-governador Luiz Henrique da Silveira, ele é um dos protagonistas das discussões do novo Código Florestal e dessas medidas, da medida provisória que tem que ser votada até outubro, muito em função do projeto do meio ambiente aqui em Santa Catarina. Boa noite, Larissa. Realmente, tanto o Senado quanto a presidente Dilma Rousseff aproveitaram essa experiência do senador Luiz Henrique, que quando governador do estado, ele liderou e apoiou a elaboração do novo Código Florestal Catarinense, porque muitos agricultores do estado, especialmente de pequenas propriedades, estavam extremamente preocupados pela insegurança jurídica. Eles não estavam conseguindo cumprir a legislação ambiental, especialmente nessa questão de reserva nas margens de rios, e isso estava gerando muitas dúvidas. Nós tínhamos dúvidas também sobre a ocupação dos campos de altitude para a produção de maçã e uvas. Então, o Estado tentou se adiantar, criar uma legislação própria que desse enfim, que pudesse colocar esses produtores dentro da legalidade, e isso gerou muita polêmica nacional, inclusive a ex-ministra Marina Silva criticou duramente o Estado, criticou duramente o então governador Luiz Henrique. E acabaram, como o projeto gerou muita discussão, reuniu muitas informações, o senador foi convocado para ter essa participação também em Brasília. E o detalhe interessante é que esse novo Código Florestal brasileiro, considerando os vetos da presidente Dilma, ele mais ou menos repete aquilo que está no Código Catarinense. Por exemplo, para pequenas propriedades com um módulo fiscal, está sendo prevista um reflorestamento de 5 metros nas margens de rios. Então é mais ou menos isso, realmente aproveitaram a experiência catarinense para fazer o Código Nacional. Depois eu quero entrar especificamente nessa experiência catarinense, saber se está valendo o Código Estadual do Meio Ambiente ou não, mas primeiro eu queria convidar você que está em casa para participar do nosso programa também. Você pode deixar o seu Twitter no @Conexão TVCom e também participar pela nossa fanpage no Facebook, e ainda pode nos mandar um e-mail para o conexãotvcomsc@tvcom.com.br. Participe com a gente, mande sua dúvida, sua sugestão, entre no debate. Agora vamos a Brasília com a repórter Letícia Lovison, que nos traz informações sobre a aprovação do texto base da medida provisória do Código Florestal. Vamos ver. O texto base foi aprovado em uma comissão especial, mas a análise dos cerca de 340 destaques ficou para o segundo semestre. É que a partir de quarta-feira tem início o recesso parlamentar e os trabalhos na Câmara e no Senado serão retomados somente em agosto. A proposta precisa ser votada no plenário das duas casas. Lembrando que a medida provisória tem de ser aprovada até o dia 8 de outubro. Caso contrário, perde a validade. Ficou definido até o momento que em áreas de 4 a 10 módulos fiscais com rios de até 10 metros de largura, será preciso recompor 20 metros de vegetação nativa. Essa recomposição não pode ultrapassar 25% do tamanho da propriedade. Lembrando também que as regras são diferenciadas para a região da Amazônia. De Brasília, Letícia Lovison. Bom, então em agosto muito trabalho. Tem 300 e tantos itens ainda para serem debatidos e pode haver alterações ainda. Sim, muito trabalho. O que se espera é que o Congresso cumpra, né, o prazo,
né? Até porque senão a medida provisória perde sua eficácia e passa a não valer. E aí teremos um código já deficitário, né? Nós já começamos o código com o primeiro artigo vetado. O primeiro artigo hoje vem de origem da medida provisória. Então ele tem uma série de emendas. Isso foi um problema na construção do Código Florestal. Ele não é uma lei simples de ser compreendida. Porque envolve diversos interesses até, ou posicionamentos com relação a como deve ser uma legislação ambiental. E uma aplicação dele agora, no início, quando ele passou a ter a vigência, ainda haverão muitas dúvidas e muitas contestações, até jurídicas, muitos entendimentos sobre se ele está suplantando algumas resoluções do CONAMA, se ele revoga determinadas outras legislações que são específicas, e como isso vai se dar dentro do mundo jurídico, na questão do licenciamento, né, questão de punições. Então, uma série de entraves e discussões vai surgir a partir de agora nessa caminhada com o vigor da nova lei. Questões técnicas que se somam ali a conceitos amplos, né? Que até então nem apareciam na legislação florestal e foram trazidos agora, área rural consolidada, atividade agro-silvopastoril, pousio, enfim, uma série de conceitos e princípios que o Código passou a adotar. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo e na volta eu queria saber qual é o pensamento dos ruralistas a respeito do encaminhamento do Código, dos ambientalistas, quais são aí as diferentes opiniões a respeito do que está sendo discutido. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Conexão TV Com, hoje falando sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Eu tenho aqui a presença do advogado especialista em meio ambiente, Guilherme Dalla Costa, e no Diário Catarinense, a colunista de economia, Estela Benetti, que deixou uma pergunta no bloco anterior a respeito de quais punições sofrem os agricultores, os produtores que desmatam hoje em Santa Catarina. Certo. Não só os agricultores, produtores, também como todo mundo, seja na área rural ou urbana, está sujeito a sanção penal, administrativa e uma responsabilidade civil em termos de recuperação da área. Então, nós temos a lei de crimes ambientais, então aquele que suprimir vegetação sem autorização, sem o devido licenciamento ambiental, sem autorização do órgão competente, ele está sujeito a ter uma multa administrativa que varia pelo tamanho da área, pelo volume suprimido, metros cúbicos de madeira, o tipo da vegetação, independente se ela é de preservação permanente, se é de mata atlântica, se tem espécie exótica, se tem espécie ameaçada de extinção. E também ele pode sofrer um crime, ser imputado num crime ambiental, porque nós temos aí a lei de crimes ambientais. Isso leva à prisão, não? Leva dependendo se ele for reincidente ou não, mas a princípio dependendo da área, ele pode ter uma transação penal, onde ele pode fazer uma transação com o Ministério Público, e se for reincidente pode até vir a ser condenado criminalmente. E efetivamente ocorrem as condenações? Ocorrem. A fiscalização hoje, embora haja um efetivo muito pequeno ainda dentro do Estado, da Polícia Ambiental, fiscalização da Fátima e Ibama, mas ocorrem fiscalizações, há processos de crimes, processos civis, ações civis públicas demandadas pelo Ministério Público e multas, altíssimas multas que muitas vezes apreendem maquinários, instrumentos e embargos das propriedades também em respeito ao desmatamento. Estela, está respondida a tua pergunta? Ficou alguma questão em a ver? Ok. Não, está ótimo. Quer deixar mais uma pergunta agora? Você pode seguir aí. Eu gostaria de uma avaliação do doutor Guilherme, se ele acha que o novo Código Nacional vai realmente atingir o objetivo nosso, que é preservar as florestas e equilibrar com a produção. A gente espera que atinja esse objetivo, que é de preservação, que ele veio para dizer uma lei que institui a proteção da vegetação nativa, mas não adianta termos uma lei, mesmo que ela pareça não muito perfeita, porque ela sofreu já vetos, vem medida provisória no meio, então ela já não nasce perfeita, mas
nada disso vai acontecer em termos de preservação se nós não tivermos uma efetividade na fiscalização e no cumprimento legal. Ou seja, eu posso ter uma ótima lei e ainda continuar deficitário de fiscalização, de corpo técnico para fiscalizar o desmatamento, ou não incentivar o agricultor a preservar os seus 5 metros, seus 10 metros, enfim. Agora, Guilherme, esses vetos da Dilma, eles atenderam a um clamor público, que foi feito até com relação aos artistas, eu falei no início aqui, que é o movimento Veta Dilma, tá? 2 milhões, mais de 2 milhões de assinaturas, com aval desde ONGs, Greenpeace, SOS Mata Atlântica, até a Ordem dos Advogados do Brasil, que era favorável a que a Dilma vetasse todo o Código Ambiental. Sim. Então, o que os ambientalistas não gostam de todo esse código? Por que eles não querem ver isso aprovado? Os interesses da classe protetora, e isso é uma virtude que no Brasil aparece, né? O movimento ambientalista é salutar a força que ele faz e a participação dele na construção do código. Mas, claro, a necessidade é que se tenha uma lei altamente protetora, né? Que não se possa permitir qualquer desmate, qualquer redução de metragem, ou que isso seja realmente uma lei protetora. E é claro que a gente não consegue atingir o objetivo máximo dela, que é uma proteção 100%. Existem outros movimentos que dependem da construção, do agronegócio, da fronteira, de como o setor agrícola vai fazer para recuperar essas áreas degradadas, né? Existe um impasse. Como eu vou fazer com que um produtor rural recupere 30 metros de uma pequena propriedade que para ele está há mais de 20 ou 30 anos já produzindo naquela área? Então, existe um choque, né, cultural, de movimentos, de classe, de pessoas, de interesses que tiveram que ser ponderados. E a gente não pode esquecer que o veto da Dilma estava próximo a maior conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Então, isso também teve um peso muito forte, né? Às vésperas da Rio+20, você ter um código que tinha artigos que isentavam aqueles que haviam sido desmatados de multas, né? Fazia a não obrigação de pagamento da multa, ou seja, então isso era uma visão também que não estava pegando bem, né? Digamos que uma visão moderada, a gente tem num extremo uma proteção total, que já não é respeitada, num outro extremo um avanço econômico que passe por cima de questões ambientais, e no meio termo exatamente uma sustentabilidade que não significa só as florestas de pé, mas sim a economia funcionando e as pessoas sobrevivendo com ela. Então, é esse quebra-cabeça que precisa ser encontrado e que não é fácil, porque envolve zilhões de questões aí em volta. A gente não consegue, não temos a fórmula pronta ainda e a equação resolvida do desenvolvimento sustentável, né? E nós temos que ter esse bom senso de ter um parâmetro onde eu possa produzir, mas também tenho a obrigação de recuperar e manter a floresta. Só para esclarecer uma questão, o Código Estadual do Meio Ambiente, ele está valendo? Porque ele está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Como é que está funcionando? Sim, a lei que criou o Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, ela é válida, ela foi aprovada pelos deputados, pela Câmara dos Deputados no Estado. Ela, a princípio, tem alguns artigos só vetados pelo STF, né, que através de uma medida liminar, uma ação direta de inconstitucionalidade, estão sendo discutidos. A questão da metragem das áreas de preservação permanente, alguns conceitos, a questão da reserva legal, isso está sendo matéria de análise judicial. Então, as mesmas polêmicas no âmbito nacional estão sendo discutidas e avaliadas no âmbito estadual. O que acontece agora é que com o novo Código Florestal, né, vamos ter um julgamento, né, não se sabe, não se tem uma data previsível, né, desse julgamento, mas haverá uma nova visão dentro do julgamento da lei catarinense, né, se ela vai ser constitucional declarada ou não. Chegamos ao final do programa, quero agradecer a presença do advogado especialista em meio ambiente, Guilherme Dalla Costa. Stella Benetti, uma consideração final?
Olha, eu achei excelente o programa, muito esclarecedor. O doutor Guilherme realmente colocou muitos pontos importantes. E um conselho que eu daria assim, para os agricultores, se eles têm dúvidas sobre como preservar, nós temos aqui em Santa Catarina a EPAGRE, que é uma empresa de extensão rural. Ela pode auxiliar, orientar quem tem dúvidas sobre as áreas de preservação, recuperação de nascentes, de margens de rio. Ok, muito obrigada, Estela. Muito obrigada ao Guilherme e a você que acompanhou essa discussão sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Um abraço e até amanhã às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o Conexão TV Com. Nosso assunto hoje é o novo Código Florestal Brasileiro. Eu tenho aqui no estúdio o advogado especialista em meio ambiente, Guilherme Dalla Costa, e a nossa conexão no Diário Catarinense é com a colunista de economia, Estela Benetti. Quais são os principais pontos de mudança com esse novo Código Ambiental com relação ao que existe hoje? Eu vou destacar um ponto bem importante, que é o que está sendo discutido agora na medida provisória, a questão da recomposição das áreas de preservação permanente que foram degradadas. Então, a situação que o Código traz é a seguinte: para imóveis que tenham cursos d'água e que existiam, então, áreas de preservação permanente, que são as faixas de mata ciliar ao longo do rio, se essas áreas não existirem ou não foram suprimidas, cortadas, hoje, então, para uma propriedade de um módulo rural, como em Santa Catarina tem bastante característico esse tamanho de áreas, a recomposição dessa faixa, ela é de 5 metros. Um módulo seria uma pequena propriedade? Uma pequena propriedade, em Santa Catarina tem essa característica de módulos rurais. Esses módulos, eles variam de acordo com estados, né? Por isso que é dada essa denominação, que a gente até fica pensando, seria uma propriedade de quantos hectares, mas enfim, isso diverge com relação aos estados. Então, podemos caracterizar que um módulo seria uma pequena propriedade. Isso, 20 mil metros quadrados, até 50 mil metros quadrados, enfim. Então, eles precisam recuperar até 5 metros de área de preservação permanente na margem dos rios. Isso. A partir de 2 módulos rurais ou fiscais, ele começa a ter uma outra metade, 8 metros, e assim gradativamente aumentando. Existe um artigo que está sendo bastante discutido, e que até foi Luiz Henrique, na sua relatoria, foi alvo da bancada ruralista por esse embate, essa divergência, que é acima de 4 módulos fiscais, que aí você aumenta o tamanho das propriedades, e o código hoje obriga que áreas desse tamanho preservem a metade da distância do rio. Por exemplo, o rio tem 100 metros de largura, teria que se preservar ou se revegetar 50 metros de área de preservação. Se for uma área de preservação permanente. Se for uma área de preservação permanente. Então, há uma briga da bancada ruralista que quer que se mantenha um limite até 20 metros e ponto final, e não que leve em conta a metade da largura do curso d'água. Os ruralistas não gostaram desse ponto, não. E aí existe uma indicação já da bancada que vai brigar por esse ponto, que vai querer manter uma padronização para todos e não se trabalhar nessa metragem média do curso d'água. E a área de reserva legal também, a mesma coisa. Quem desmatou a área de reserva legal vai ter a possibilidade de recompor ela num prazo de até 20 anos, você recompõe até 1/10, né, por ano. Mas tudo isso tem ainda uma dependência do executivo, que o código cria o chamado Cadastro Ambiental Rural. E esse cadastro ambiental rural, ele vai ter que ser implementado pelo executivo para que o agricultor, o proprietário rural, possa se cadastrar ou cadastrar a sua propriedade para usar esses benefícios de recuperação. Ele tem que estar dentro desse cadastro, cadastrar a sua propriedade, a sua atividade. Então, isso ainda não está implementado, vai precisar ser implementado para que possa
a vir ser consolidada essa ideia do código. Quer dizer, o código já está em discussão há 10 anos e vai levar mais alguns até implementar todos os mecanismos, né, que façam valer da forma da lei. Estela, eu estendo até essa pergunta ou essa resposta, né? Como é que os personagens interessados aí nesse assunto eles estão se sentindo com essa discussão aqui no estado, por exemplo? Bom, eles ficaram muito aliviados, porque inicialmente a expectativa é de que haveria uma mudança, que seria exigido uma maior margem de reserva, enfim, nas margens dos rios, e não essa questão dos 5 metros para quem já tinha uma área consolidada. E realmente eles ficaram muito felizes com esses vetos da presidente Dilma, mais ou menos ficou tudo dentro do que eles esperavam, ficou muito parecido com o Código Catarinense. Mas eu tenho uma pergunta para o doutor Guilherme, embora pareça muito básica, eu gostaria de fazer 2 perguntas ao mesmo tempo. Uma é, qual é a reserva legal aqui em Santa Catarina, embora seja uma coisa antiga, muita gente não sabe ou não lembra, qual é a reserva necessária nas propriedades e também quais são as punições que são impostas a quem desmata, a quem não cumpre a lei hoje. Como é que ele paga essas penas? Que tipo de punição ele está sujeito? Boa noite, Estela. Obrigado pela pergunta. A área de reserva legal em Santa Catarina, tanto no código passado, que foi revogado, quanto agora, permanece a mesma para o sul do país. 20% da área do imóvel rural, ela tem que ser mantida, cobertura florestal, como a título de reserva legal. Isso é um instrumento que visa o quê? Manter uma cobertura florestal mínima dentro das propriedades, né? Do contrário, você teria a possibilidade de efetuar o corte raso de toda a propriedade. Então, isso já é um instrumento que vem garantir a proteção e a preservação da mata nativa. Isso com relação à área de preservação permanente? Não. Não. Áreas de preservação permanente são um instituto e reserva legal outro. Embora o Código Ambiental do Estado tenha trazido a ideia de você computar as áreas de preservação permanente, por exemplo, a faixa de mata ciliar, do curso d'água, eu posso computar também como área de reserva legal. Que foi um dos pontos que passou no Código Florestal e os ambientalistas não gostaram, porque gostariam que fossem coisas não separadas. combinados, coisas separadas. O Código Ambiental do Estado traz um percentual, você pode computar, dependendo do tamanho da propriedade, em até 100% as áreas de preservação. Já a nova lei do Código Florestal traz um percentual diferente, então isso ainda é uma discussão que vai surgir, né, para como eu vou registrar essa reserva legal, esse cômputo, vou seguir a lei estadual, a lei federal, então isso ainda não está bem claro. Mas são institutos que vieram para ficar, porque até é muito salutar, você estimula cada vez mais a preservação. E quanto ainda sobre os percentuais, na Amazônia continua 80% de áreas de reserva legal, podendo até ser diminuída, Cerrado 35%, outras áreas do país 50% e no sul aqui é 20%. 50% no caso de preservação, né? De Por exemplo, reserva legal. Na Amazônia, 80% de uma propriedade precisa ser preservada se legal. Dentro de floresta amazônica. Daí se é outro tipo de bioma, mesmo na região amazônica, diminui vai diminuindo. Faixa. Eu preciso chamar mais um rápido intervalo e a gente volta para a conclusão daqui a pouquinho, não sai daí.